Graças e paz, amados. Hoje é 17 de maio de 2020, né? Domingo. Vamos à mensagem desta noite. Vamos pensar sobre a morte do Cordeiro. Domingo passado nós falamos sobre o julgamento do Senhor com as 10 pragas ali no Egito. E obviamente que a gente vai refletir sobre o julgamento de Deus sobre o Egito e seus deuses a partir da última praga e também fazer um paralelo entre o julgamento e a Páscoa. Tá? Então, que você leia depois, né, os capítulos 11 e 12 de Êxodo, que o Espírito Santo vai continuar falando ao seu coração. Vamos ler agora Êxodo capítulo 12, versículo 29 e 30 da palavra de Deus, que diz o seguinte: à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, que se sentava no trono, até o primogênito do prisioneiro no cárcere. Matou também todos os primogênitos dos animais. Naquela noite o faraó saiu da cama, bem como todos os membros da corte e os demais habitantes do Egito. E por todo o Egito o povo chorava e lamentava sua perda. Não havia uma casa sequer em que não houvesse um morto. Então que o Senhor aplique a sua palavra ao meu coração e ao seu coração. Vamos lá, o julgamento final, com a morte ali dos primogênitos da parte de Deus sobre o Egito e sobre seus deuses nos dias de Moisés, foi extremamente decisivo. E foi também o auge, pois a cada praga o julgamento ia aumentando a sua intensidade. Foi uma estratégia de batalha do Senhor dos Exércitos que, de maneira gradativa, foi minando e trazendo a vergonha aos deuses, ou seja, às potestades do mal nas regiões celestiais, assim como também aos seus adoradores. Esse ataque final, né, termina a batalha com a vitória garantida e, obviamente, esperada do Senhor que tudo criou. E no julgamento, tá, no último julgamento, todos os primogênitos do Egito ali morreram, desde os primogênitos, como vimos no texto, dos rebanhos até os de todas as classes sociais do Egito. E esse julgamento culminou na libertação de Israel, né, o povo de Deus. Vamos lá. Todos os julgamentos, como vimos domingo passado, tinham em si implicações espirituais, porque em cada um deles foi direcionado contra uma ou mais divindades ali no Egito. E isso é verdade também em relação a esse último julgamento. Nós vimos 3 divindades que foram julgadas, né? Domingo passado vimos isso. Só que dessa vez, não somente os milhares de deuses egípcios foram expostos à vergonha, mas também o próprio faraó, porque Faraó era a encarnação do deus Ra. Então, quando o primogênito da casa de Faraó morre, que seria o próximo deus Sol, sucedendo seu pai, a vitória do Senhor dos Exércitos aí fica de maneira completa e óbvia para todos. E, ao mesmo tempo em que esse julgamento final acontecia, Deus estava estabelecendo uma cerimônia com o seu povo que seria um sinal de bênção a ser observado de maneira contínua na história de Israel, o que acontece até hoje. Essa cerimônia foi a Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por sobre ou passar por cima de, né? E a Páscoa é tão importante não somente para Israel, mas também para nós, Igreja do Senhor, que não devemos negligenciar esse evento. Livro de Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 8, e os versículos de 11 a 13, vão mostrar a instrução do Senhor. Diz assim, ó: Moisés e Arão ainda estavam no Egito quando o Eterno lhe disse a eles: este será o primeiro mês do ano para vocês. Informem toda a comunidade de Israel que no dia 10 deste mês, cada homem deve separar um cabrito ou um cordeiro para a sua família, um para cada casa. Se a casa for pequena demais para um animal, ele deve ser dividido com o vizinho, de acordo com o número de pessoas. Levem em conta a quantidade que cada pessoa irá comer. O animal deverá ser um macho saudável de 1 ano de idade. Vocês poderão optar por um cordeiro ou por um cabrito. Mantenham o animal preso até o dia 14 e depois o sacrifiquem. Toda a comunidade de Israel fará isso ao pôr do sol. Em seguida, recolham um pouco do sangue do animal para passar sobre os batentes e na viga superior da porta da casa em que vocês comerão o animal. Nessa noite, vocês devem comer a carne assada, acompanhada de pão sem fermento e de ervas amargas. Versículos 11 a 13.
Vocês deverão comê-lo vestidos, como se estivessem prontos para sair, com sandálias nos pés, cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Eterno. Na mesma noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos do país, seja homem, seja animal, como uma sentença aplicada sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal na casa em que vocês moram. Quando vir o sangue, Páscoa, passar sobre, passarei direto, e nenhuma desgraça virá sobre vocês quando eu atingir a terra do Egito. Então, qual é o significado desse evento? O patriarca de cada família judaica deveria sair ao campo, né, ou ao seu estábulo, pegar ali um cordeiro para a Páscoa. E é interessante isso porque o cordeiro, ele, além de não poder ter um defeito ou mancha, quando fosse encontrado, teria que ser levado para dentro da casa, onde ficaria ali até o 14º dia. E a partir desse ponto, a família inteira passava a participar do ritual. As crianças ficavam vendo, brincando com o cordeiro para aprender a amar aquela vida. E no 4º dia de Nissan, né, Nissan é correspondente agora em 2020 aos dias 26 de março a 22 de abril, salvo engano. Tá? No 14º dia de Nissan, o cordeiro seria morto. O sangue seria aspergido nas ombreiras e na verga da porta. Toda a família comeria o cordeiro. E o pai, né, diante ali das perguntas inocentes e confusas dos filhos que tinham acabado de testemunhar a morte daquele animal inocente, do cordeiro, explicava que aquele era um sinal para o Senhor, para que ele passasse por cima e poupasse a casa de uma família hebreia, né, na noite em que ele passasse pelo Egito. Foi um momento solene para a família, né, sentar-se para comer naquela noite, todos vestidos, todos prontos para partir. E o silêncio deve ter sido muito grande. E se tornou ainda maior quando aquela praga terrível começou a emitir os primeiros sinais, os primeiros gritos de lamento que começaram a ser ouvidos pela cidade por parte dos egípcios. O povo egípcio sempre encarou a morte como uma grande calamidade, e por isso o pranto na vida deles é intenso e é também bem livre. Houve gritos, houve choro, e enquanto isso a família hebreia ficou sentada aguardando o momento oportuno, né, determinado para a sua partida. E desde aquele dia, a mesma atmosfera ela é revivida ano após ano, enquanto a família observa a cerimônia e celebra a libertação. O que Israel aprendeu com esse evento? Fica claro que Deus libertou o povo dessa maneira com o intuito de ensinar algumas lições sobre como eles deveriam assimilar o relacionamento passado e como se relacionariam no futuro com o seu Deus. Hoje não é diferente. Deus está nos orientando nesses dias de pandemia, né, a nós, povo seu, a refletirmos como é que a gente estava, como é que a gente está agora e como é que a gente vai se portar no futuro na nossa relação com Ele, em seu Filho, né, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Isso é reflexivo para nós. Então, quais as lições que Deus ensinou ao povo de Israel por intermédio da Páscoa e o que ele deseja nos ensinar? A primeira lição, e a mais óbvia, é que Israel também era culpado perante Deus. Da mesma forma que os egípcios eram culpados, Israel também era. Isso fica claro e provado pelo fato de que Israel só foi protegido contra a mesma praga por causa do sacrifício do cordeiro que foi ofertado a Deus. E existiam vários motivos para que os hebreus pensassem que não tinham culpa perante Deus. Para começar, as terras onde moravam foram poupadas dos efeitos de várias pragas. Da 4ª à 9ª praga, eles não sofreram nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma dificuldade. Né? Isso fez com que eles pensassem ser mais santos do que os egípcios, ou mais merecedores do favor de Deus. Mas isso é lógico, isso não estava na mente de Deus quando fez diferença entre eles e os egípcios. Era simplesmente para revelar o seu infinito poder, a sua soberania e a sua graça. Os hebreus, eles sempre lembravam de seus antepassados também, pensando que tivessem sido poupados por ocuparem um lugar de destaque, né? Tomando por base o fato de Abraão ter sido amigo de Deus. Só que essa maneira de pensar é uma maneira que estava equivocada. E naquela noite, vamos pensar em um personagem aqui. Ali no Egito, em algum lugar, havia um jovem chamado Josué, um dos poucos daquela geração, que conseguiu entrar na Terra Prometida.
E é interessante porque quando ele está perto de morrer, depois de ter passado uma vida inteira com Deus e com o seu povo na jornada no deserto, ele enfrentou essa questão que foi experienciada ali no Egito de maneira firme. Ele, como diz Josué 24, versículo 2 e versículo 14, versículo 2 diz assim: ele convocou os anciãos, as autoridades, os juízes e os oficiais, e eles se apresentaram a Deus. Então Josué se dirigiu a todo o povo. Versículo 14. Portanto, temam o Senhor, sirvam a Ele com fidelidade. Eliminem, atentem bem, eliminem os deuses que seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito. Vocês servirão ao Senhor. Então, outros teriam pensado que mereciam o tratamento especial, né, por terem recebido a revelação divina do próprio Deus, além de Abraão, além dos outros patriarcas e também por Moisés. Eles poderiam ter pensado que não cultuavam os deuses demoníacos do Egito, como eles diriam. Eles poderiam pensar, nós cultuamos só ao Senhor dos Exércitos. E que faziam isso por causa da revelação do próprio Deus para eles. Só que, na verdade, né, os fatos históricos vão mostrar que eles cultuavam os deuses do Egito. Capítulo 32 de Êxodo, a gente vai enxergar isso. E, além disso, no decorrer dos textos, a gente vai encontrar no Pentateuco que eles continuavam cultuando até mesmo depois da libertação. Isso de forma sequenciada na história bíblica, a gente vai ver como Josué deixa isso bem explicitado nos versículos 2 e 14 do capítulo 24. Então cabe a nós algumas perguntas. Por que Deus deu a eles um tratamento diferenciado e não livrou eles da escravidão? Por que seria? Né? Por causa de sua infinita graça. Era esse o motivo. A graça do Senhor. A graça que satisfaz. E se fosse o povo fosse deixado à sua própria sorte, né? Merecia, na verdade, o quê? O julgamento de Deus, assim como os egípcios. Eles teriam passado pelo juízo, perdendo até mesmo os primogênitos, se não tivessem, da parte de Deus, recebido a orientação do sacrifício pascal, desviando a morte. Eles sabiam disso. Eles aprenderam. Moisés escreveu a respeito. Olha lá, Deuteronômio capítulo 7, versículo 7 a 10, a palavra de Deus diz assim: o Eterno não se sentiu atraído por vocês, nem os escolheu porque vocês eram numerosos ou importantes. A verdade é que vocês não tinham quase nada de atraente. Ele os escolheu por puro amor, cumprindo a promessa que havia feito a seus antepassados. Deus interveio e, com poder, tirou vocês daquele mundo de escravidão. Livrou vocês das garras de ferro do rei do Egito. Entendam isso. O Senhor, o seu Deus, é Deus de fato. Um Deus em que vocês podem confiar. Ele é fiel por 1000 gerações à sua aliança de amor leal para com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas ele também retribui aos que o odeiam e paga a eles o salário da morte. Ele não costuma protelar. Os que o odeiam recebem seu pagamento em dia. Então, eles mereciam a morte. Só que Deus os salvou. E ele os salvou pela graça. E, obviamente, é somente pela graça que Deus nos salvou, né? E continua salvando hoje. Amém? O que a gente precisa aprender através da Páscoa? Né? A primeira verdade, grande verdade a ser ensinada através da Páscoa era de que Israel também merecia o julgamento de Deus, né? Como já dissemos, e que foi salvo pela graça. Mas, ainda assim, outra verdade, né, havia e há para ser instruída e ensinada a nós. Embora a gente saiba que a salvação nos é dada inteiramente pela graça, ela vem a cada ser humano a partir da nossa reação pela fé. Né? A gente precisa entender que para um primogênito hebreu na noite da Páscoa ali no Egito, não bastava ele ser hebreu. Como hoje não basta ser cristão, né? Ser crente, como diz. Né? O modismo diz, sou evangélico. Né? Pois o simples fato de ser hebreu não salvaria o primogênito. Não era suficiente ele ter ouvido de Moisés as instruções sobre a Páscoa ou ter acreditado nelas de forma intelectual. Não se salvaria simplesmente por ter ouvido e acreditado. Para ser salvo, ele teria que ser obediente à instrução de Deus. Isso significava o quê? Que ele deveria ficar com sua família, dentro de casa, fica em casa, né? Sobre a qual o sangue tinha sido aspergido.
ele precisava demonstrar sua fé por meio de ações comprováveis, tá? Fique em casa. O Senhor da Glória, ele vem para você hoje da mesma forma. Ele não olha para os seus antepassados, ele não olha para o seu status social, ele não olha para a sua intelectualidade. Ele pede uma única coisa, que você acredite nele, que você ande de maneira coerente com a sua fé. Ele nos diz em sua palavra que eu e você, nós estávamos condenados por conta do pecado em nossa vida. Né? Ele diz, todos, pastor Antônio, você que está ouvindo aí, todos pecaram e precisam da glória de Deus. Romanos 3, 23. Mas ele acrescenta que já providenciou um sacrifício, um substituto para você na pessoa de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 5, versículos 6 a 8, ele vai dizer, Cristo chegou na hora certa para tornar isso realidade. Ele não esperou que todos estivessem preparados, apresentou-se disposto ao sacrifício quando ainda éramos fracos e rebeldes demais para fazer alguma coisa por nós mesmos. Mesmo que não fôssemos tão fracos, de qualquer maneira, não saberíamos o que fazer. Podemos entender quando alguém morre por uma pessoa digna e como alguém bom e nobre poderia inspirar um sacrifício abnegado. Mas Deus demonstrou quanto nos ama ao oferecer seu Filho em sacrifício por nós, quando ainda éramos tão ingratos e maus para com Ele. Pronto, né? Ele pede que você creia nisso. Ele pede que você pare de tentar ganhar com seus próprios méritos a aprovação dele e receba a salvação que ele lhe oferece de graça. Se você fizer isso, o anjo da morte eterna vai passar por sobre a sua vida. Jesus é a sua Páscoa. E você vai para sempre assumir o seu lugar, né, como um dos filhos de Deus. Vamos pensar sobre a morte do Cordeiro. Vimos os aspectos da fé. A verdade final que a Páscoa devia transmitir para a mente do povo ali era de que, para haver salvação, era preciso haver a morte do Cordeiro. Deve haver morte. Sangue deve ser vertido. Porque, como diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 9, versículo 22, conforme Levítico 17, 11, a palavra de Deus diz assim, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A morte do Cordeiro ela devia ser algo difícil para a família. Né? Passou alguns dias ali, juntamente com as crianças que se apegavam àquele cordeiro. Mas sem a morte do cordeiro, a criança mais velha seria morta. Então, amados, por meio do sacrifício, Deus ensinou que deve haver morte para a expiação do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Fosse a morte do agressor ou fosse a morte de um substituto inocente. Então, dessa maneira, Deus preparou o caminho para que o povo compreendesse o quê? A morte de Jesus Cristo, o Messias, quando ele viesse. E aí a gente tem o Cordeiro de Deus. No Novo Testamento, a gente tem a referência do sacrifício de cordeiros em Israel, explicando a morte do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o seguinte, pois também Cristo, o Messias, nosso Cordeiro Pascal, atentem bem, pois também Cristo, o Messias, nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado na refeição da Páscoa. E nós somos o pão sem fermento que faz parte da festa. O apóstolo Pedro vai dizer na sua epístola, no capítulo 1, versículo 18 e 19, o seguinte, a vida de vocês é uma jornada que deve ser empreendida com profunda consciência de Deus. Custou muito caro para Deus tirá-los daquela vida sem rumo e vazia em que vocês foram criados. Ele pagou com o sangue sagrado de Cristo. Vocês sabem disso. Ele morreu como um cordeiro sem culpa. João, o Batista, né, ele bradou lá em João capítulo 1, versículo 29, né, o apóstolo João fala que João, o Batista, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essas referências aqui não são fruto do acaso, e muito menos da imaginação dos judeus ou dos apóstolos. Então, por que a morte do Senhor Jesus é descrita dessa maneira? Porque o próprio Deus, ele usou esse recurso para nos instruir, para nos explicar, para nos orientar. Foi uma lição que Deus vem ensinando aí no decorrer da história da humanidade. Você olha para o Éden, você vai ver que Deus matou um animal para servir os nossos pais. Gênesis 3:21. O Eterno fez roupas de couro para que Adão e sua mulher vestissem.
Então aqui temos um cordeiro por pessoa. Tá? No Egito, um cordeiro para cada família e um cordeiro para várias pessoas. Êxodo 12, 3, 4. Informem toda a comunidade de Israel que no dia 10 desse mês, cada homem deve separar um cabrito ou um cordeiro para a sua família, um para cada casa. Se a família for pequena, demais para um animal, ele deve ser dividido com um vizinho de acordo com o número de pessoas. Levem em conta a quantidade que cada pessoa irá comer. Mais tarde, lá no Sinai, né, quando a lei foi dada para a recém-criada nação de Israel, Deus ensinou que no dia da expiação, um cordeiro deveria ser morto, já não por uma pessoa e já não por uma família, mas deveria ser morto pela nação. E aí, anos mais tarde, né, na plenitude dos tempos, quando Jesus está prestes ali a iniciar o seu ministério público, João Batista aparece pregando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então temos um cordeiro por pessoa, um cordeiro por família, um cordeiro por nação e um cordeiro por toda a humanidade. Ele é o único cordeiro, né, pelo nosso pecado. Não importa o tamanho ou a gravidade desse pecado. Então, amados, concluindo, onde é que está o seu pecado? De forma que você entenda que ele deve ser julgado. Vou minimizar. Pode ser que você tenha apenas um pecado pela sua medida de julgamento. Ainda assim, você está na mesma situação em que se encontravam os primogênitos egípcios e os primogênitos dos israelitas, né? Sem o sacrifício que Deus tinha oferecido. Agora, quando você julga a si mesmo pelo seu ego, né, como fonte de medida, você está perdido. Você está sem paz. Você está sem perdão. Você está sem salvação. Só que aí há uma outra possibilidade. Você pode ser julgado em Cristo Jesus. Essa é a gloriosa possibilidade. Por quê? Porque ele pagou o preço. O sangue dele foi derramado. Ele se tornou a Páscoa para mim e para você. Então, se você depositar sua fé em Cristo, o que vai acontecer? O anjo da morte já passou por você. A Páscoa, né? Passar por sobre. E aí, a única coisa que lhe aguarda é o céu. O que falta? Falta uma única coisa. Você decidir entre seu ego, tá? E a grande possibilidade de ser julgado em Cristo Jesus. Que a sua decisão seja sábia. Amém? Pai querido, eu te louvo por essa oportunidade. E te louvo pelo privilégio de poder explanar a tua palavra. Não temos saber que não venha de ti. Não temos o que dar se não recebermos de ti. Não temos como orientar e instruir com as nossas próprias palavras. Mas o que queremos fazer é ser usados por ti para louvor da tua glória. Então, nesta noite feliz, nesse santo lugar, que esse trabalho aqui, né, que busca honrar o teu nome, alcance vidas e as inclua no livro da vida. Eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade, que teu Santo Espírito continue nos unindo como igreja. Nós somos Igreja Batista da Colina, Casa de Deus, né, que estamos separados por conta desse momento, mas unidos espiritualmente. Meu coração, ele pulsa a cada momento, né, lembrando de cada irmão. E pulsa a cada momento, lembrando daqueles que haveremos de encontrar na eternidade, fruto, né, desse trabalho que está sendo feito aqui para louvor da tua glória. Então, Pai, alcança vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.